dia! Como é que vocês estão, meus queridos? Paladino Monge aqui na BGG2, trazendo para vocês mais um vídeo de regras do nosso quadro Como se Joga. E hoje eu vou mostrar as regras do jogo The Ancient World, segunda edição. Um jogo muito gostoso de jogar, com mecânica de alocação de trabalhador e set collection e componentes maravilhosos. Já vou pedir para você deixar o seu like maroto aí, se inscrever no canal e também seguir a gente lá no Instagram, Facebook e na Ludopedia. Vamos lá para a mesa agora para ver como funciona o The Ancient World Second Edition do designer Ryan Laukat. Simbora! Bom, galera, então vamos aqui aprender a jogar o The Ancient World, a segunda edição. Tem algumas variantes nessa segunda edição que trazem mais do feeling da primeira edição. No final do vídeo eu mostro para vocês. O setup ele é simples, você vai abrir o tabuleiro do jogo. Primeira coisa que você vai fazer é dividir as cartas que nós temos pelos seus versos e tipos. Nós temos aqui as cartas de distrito, que tem no caso, como vocês podem ver, esse símbolo, e é dividido entre A, B e aqui é o deck C. E o que você vai fazer com essas cartas? Depois que você dividir o deck A, o deck B e o deck C, você vai pegar o deck A, vai colocar no tabuleiro e vai abrir a quantidade de cartas igual ao número de jogadores. O próprio tabuleiro já diz. Nesse caso, um exemplo de 2 jogadores, eu abriria 4 cartas, para 3, 5, para 4, 6. O deck B você vai deixar de lado, porque ele só entra na 4ª rodada, e o deck C você vai colocar aqui nesse tabuleiro. Como vocês podem ver, o tabuleiro em si, ele já fala onde vai cada coisa, tá vendo? E esse deck C, ele fica assim mesmo, abertão, e os jogadores durante todo o jogo podem olhar mesmo as cartas aqui, ver o que que tem para fazer a sua construção. Vou mostrar para vocês aqui no tabuleiro, ó, que aqui mostra as cartas de Império. Você vai pegar também as cartas de distrito, são essas cartas com esse símbolo aqui, tá bom? Tá dando até um pouco de reflexo. Vai colocar na área apropriada e você vai virar a primeira carta. Vai pegar também as cartas militares, que são essas cartas com esse símbolo. Vai colocar aqui no espaço adequado e vai abrir a quantidade de jogadores. O tabuleiro já diz, para 2 jogadores são 2 cartas, para 3, 3, para 4, 4. Por fim, você vai separar as cartas de titãs pelo seu número de estrelinhas. Então, nós temos de 1 estrela, de 2 estrelas e de 3 estrelas. E vai virar a primeira carta de cada uma delas. Os dados podem deixar aqui no tabuleiro perto mesmo. E aí você vai separar também as moedas do jogo, conhecimento e as ambrósias. Para finalizar o setup aqui do tabuleiro, você vai pegar esses 2 tiles e vai colocar na área de exploração e depois na área de crescimento, porque essas 2 áreas vão sendo liberadas no decorrer do jogo aqui nas rodadas. Já explicando para vocês, o jogo ele tem 6 rodadas, sendo que na primeira rodada, esses 2 espaços aqui não podem ser alocados, somente os demais. Quando nós passamos para a segunda rodada, nós liberamos a exploração, e quando passamos para a terceira rodada, nós liberamos o crescimento. Quando chegamos na 4ª rodada, nós tiramos o deck A aqui e colocamos o deck B. E a 5ª e a 6ª rodada já é mais tranquilo. Um outro detalhe que vocês vão ver bem aqui, nessas rodadas, é o nível do titã que os jogadores vão pegar caso ele derrote os titãs que estão no seu mundo. Então, na primeira e segunda rodada é nível 1, na terceira e 4ª é nível 2 e na 5ª e 6ª é nível 3. Eu vou explicar com mais detalhes como é que faz isso aqui daqui a pouquinho. Para finalizar esse setup inicial, porque nós temos sempre um setup preparatório para a próxima rodada, você vai colocar uma ambrósia na área de expansão, outra na área de reconstrução e outra na área de conhecimento. Essas ambrósias aqui, os jogadores sempre que forem fazer uma ação, vai poder pegar as ambrósias que aqui se encontram. Ambrósia, ele tem vários poderes, também vou explicar um pouco mais à frente. Um detalhe bem legal é que os jogadores podem vir aqui na ação apenas para pegar a ambrósia. Ele não precisa fazer a ação, tá legal? Os jogadores, eles vão receber um tabuleirozinho desse aqui, vai ter também o seu titã inicial, que é o titã que, olha só, vai ficar combinando com a arte. Para facilitar, nós também temos esse verso aqui, como se fosse um jarro, que é de inicial. Também cada jogador vai receber 2 cubinhos desses, que você vai colocar no nível 5, que é um encame de dinheiro, e aqui na área de
império você vai colocar no 4, que é a quantidade de cartas de império que você pode ter. Cada jogador também vai receber 3 trabalhadores, os outros 2 você coloca aqui separado, de nível 4 e 5. Cada jogador vai receber também 6 moedas, mas aí, dependendo da ordem do turno, né, do jogo aí, você pode receber mais, porque o primeiro jogador recebe 6, o segundo vai receber 7, o terceiro 8 e o quarto 9 moedinhas. Também cada jogador vai receber como carta inicial aí um campo de trigo e uma área de pesca, que vai dar 2 comidas. Também tem o jarrinho e vai receber também inicialmente 2 cartas aí de exército, de milícia e de guarda da cidade. O legal aqui, gente, é que esse tabuleiro ele tem um espaço para você colocar cada coisa que você vai ter aqui no jogo. Vou tirar aqui rapidamente para mostrar para vocês. Esse aqui é o tabuleiro individual de cada jogador, tá bom? Que aqui nós vamos ter a trilha de incoming. Então sempre você vai pegando aí o seu cubinho e vai colocando aqui para saber quanto você vai receber a cada rodada. Aqui nós também temos a quantidade de cartas de império que nós podemos ter. E isso é importante pelo seguinte, no começo nós estamos limitados a 4 cartas de império, que é aquele deck A, B e C. Só essas cartas que elas entram para esse limite, as outras não, tá legal? Quanto mais você for subindo, mais cartas você vai ter, consequentemente poderes, habilidades e principalmente tribos, que é o que pontua no jogo, que eu já vou explicar para vocês. Aqui em cima nós temos a quantidade de pontos de vitória que você vai receber por tribo, também já explico. Essa área é a área onde você vai colocar aqui as cartas militares. Aqui é onde você vai colocar o titã que está enfrentando, sendo na verdade uma ameaça à sua cidade-estado. Então, no começo você vai ter o seu titã que combina com a arte do jogo, mas no decorrer do jogo você vai ter outros. E aqui nós temos outras áreas que nós colocamos. Aqui é a carta de império, então seu império vai crescendo para cá. E aqui nós vamos ter cartas de distrito e os titãs, que quando você derrota, você traz eles para cá também, fica embaixo. E você vai ter também habilidades, como eu vou mostrar para vocês. Então, o tabuleiro do jogo, ele tem todas as informações que você precisa, tá? Inclusive as ações que você pode fazer e também o que você pode fazer com as ambrósias. Um detalhe muito importante, você nunca pode esquecer, é isso aqui que tem em cada cidade-estado. Porque a sua capital, ela nunca é atacada pelo titã. Ela sempre vai te dar pelo menos uma comida. E o seu incoming nunca vai ser menor do que 5. Mas você pode ter sim, em um determinado momento, menos de 2 cartas. Porque você pode ter que perder alguma carta aqui, ou mesmo menos do que 4 cartas de distrito. E assim como o Império, as cartas militares também têm um limite, né? Que você precisa aumentar por aqui. No início do jogo, você só pode ter 2 cartas. Mas depois você pode ir aumentando, dependendo das cartas de Império, distritos ou mesmo titãs, que podem aumentar essa quantidade. Então, em vez de 2 exércitos que você pode ter 3 ou 4. Esses limites são muito importantes, porque o jogador é travado se você passar algum tipo de limite aqui nesse tipo de carta. As cartas de distrito, elas não entram para essa contabilização, nem os titãs. Já que eu falei aqui de cartas, acho muito importante passar para vocês o que tem em cada uma das cartas, tá bom? Então essa aqui é uma carta de Império, tá bom? Que você vai poder ter do nível A, B ou C. E ela tem as seguintes informações. Aqui embaixo vai ter o seu custo, que pode ser em dinheiro, mas também pode ter, no caso, conhecimento. E às vezes até de graça. Se tiver 0 aqui, você não paga nada. Às vezes vem 0 de moeda e 1 de conhecimento, só para você pagar o conhecimento. Aqui em cima nós temos o nome, o efeito que você vai ter. Quando sempre tiver essa setinha verde aqui, sempre vai ser um incoming. Então essa é uma carta que vai aumentar o seu incoming de moeda. Mas também pode ter um incoming de reconstrução do seu império, ou seja, reconstruir uma carta, ou mesmo um incoming de conhecimento, que no começo do jogo nenhum jogador tem. Um outro detalhe é que vai ter nessas cartas de império os banners das tribos, que são 6 cores. Isso aqui é o set collection do jogo. E o jogo se ganha com esse set collection. Já vou explicar um pouco mais em detalhes, mas só para você saber que aqui é que vai ter nas cartas de império o bannerzinho que você vai fazer o seu set collection. Nas cartas de distrito, que tem esse verso aqui, sempre nós vamos ter um efeito. O custo é o custo da ação que eu vou passar para vocês quando for explicar as ações. Então aqui no caso é o que você vai ganhar. Olha, nesse exemplo aqui, você vai aumentar 3 o seu limite de cartas de império, ou seja, de 4 vai para 7. E além disso, você vai ganhar esse efeito aqui, que pode ser um efeito imediato, ou você vai ganhar uma bonificação quando fazer uma ação, ou mesmo você vai começar a ter algum incoming, um poder para o resto da partida. As cartas militares, nós temos aqui
o que ela te dá para atacar os titãs. Nesse caso está te dando 3 flechas e uma faquinha. Também vou explicar isso aqui quando for falar do ataque ao titã. Um nome aqui do militar. Se tiver algum custo, gente, o custo ele vai estar bem aqui, ó, tá vendo? Nesse caso, para você ter essa unidade militar, precisa pagar 1 de conhecimento. Mas quando não tiver nada, ela é de graça. Isso aqui, na verdade, é o que você vai ganhar quando você aposentar essa carta, porque no jogo você pode aposentar as cartas militares, mas eles se aposentam e ensinam aos novos militares poderes. Então, desse valor, você vai começar a ter isso aqui. Então você já vai saber quando virar o que você vai ganhar nessas cartas militares. E por fim nós temos as cartas dos titãs. As cartas dos titãs, o que elas vão diferenciar da primeira, segunda ou terceira estrela, basicamente é a quantidade de banners que nós vamos ter. De uma estrela, como é esse exemplo, nós teremos um banner só. Mas, por exemplo, na de 2 estrelas teremos 2 banners e na de 3 estrelas teremos 3 banners. Nós temos aqui então o que você vai ganhar quando derrotar. Nesse caso aqui, como você já está sabendo que se tem setinha verde em caminho, você vai ganhar moeda. Isso aqui é o que você precisa ter para derrotá-lo. Então você precisa de 4, no mínimo 4 de força para ganhar. E isso aqui é o que você vai perder quando o titã te atacar. Também vou explicar isso aqui em mais detalhes quando eu falar do ataque ao titã. Bom, então explicadas as cartas aí, eu já posso passar para vocês aí como que o jogo ele vai se desenvolver. O jogo aqui ele é jogado em 6 rodadas, onde os jogadores vão tentar construir um império para derrotar titãs e assim conseguir trazer tribos para a sua cidade-estado e, consequentemente, ser a cidade-estado mais poderosa. O jogo ele é um jogo de alocação de trabalhador com set collection, mas a pontuação desse jogo ele é por set collection, que você pode inclusive ver no seu tabuleiro, como eu mostrei, que fica bem aqui em cima, tá bom? Para cada cor que você tiver de uma tribo, você vai pontuar no final do jogo. Você vai pontuar 2 pontos se tiver um banner daquela cor, 4 pontos para 2, 7 pontos para 3, 11 pontos para 4, 16 pontos para 5, e 22 para 6 ou mais. E como é que você ganha tribo? Já te explicando como que você pontua nesse jogo. As tribos elas vêm por derrotar titã ou por comprar carta de império. Nós não vamos ter tribos nas cartas militares e também não teremos tribos nos distritos, mas são importantíssimas as ações para que você possa fazer mais ações para ganhar essas tribos. Para você derrotar os titãs, você precisa de força militar. E para você conseguir comprar cartas de império, você precisa aumentar, no caso, o seu limite, e geralmente você aumenta pelas cartas de distrito. Dando um pequeno overview aqui, vamos então às regras do jogo. A primeira coisa que eu vou fazer antes de explicar as ações, como funciona a rodada, é passar para vocês como é que é essa alocação de trabalhador aqui em cima, tá? Os trabalhadores, nós temos níveis, que nós podemos ver bem aqui. Começamos com nível 1, nível 2, nível 3, mas os jogadores também têm um nível 4 e um nível 5, que fica separado, nós precisamos conseguir esse posteriormente por uma ação ou por poder de carta. O jogador ele pode escolher qualquer um desses, tá legal? E aí ele vai alocar em uma determinada ação. Esse jogo ele diferencia um pouco dos outros jogos de alocação de trabalhador, porque nós não travamos aquela ação. Se eu vou em uma determinada ação, um outro jogador pode ir lá e fazer aquela ação também, inclusive eu novamente. Mas aí tem um pequeno detalhe que eu vou explicar agora. Como é feita a alocação? Eu pego, por exemplo, meu nível qualquer aqui e eu coloco naquela ação lá que eu quero. Eu vou colocar sempre em cima, tá? Eu não ponho no meio, sempre coloco em cima para saber qual é a ação que eu estou indo. Se não tiver ninguém lá, coloco e faço a ação. Agora vamos supor que um outro jogador ele queira vir aqui. Para ele vir aqui, ele pega um dos seus trabalhadores, tá legal? E coloca aqui. Só que agora vem o grande lance. Se você colocar um trabalhador cujo nível de habilidade, ou seja, o número que se encontra em cima, é maior do que o que está lá previamente, você não precisa pagar nada, você faz a ação. Agora, vamos supor que eu quero ir lá de novo, e eu coloco esse aqui, que tem o mesmo valor do anterior. Essa comparação é sempre pelo de maior valor, tá bom? Então, por mais que seja que não foi o anterior, mas tem um de nível 3, você vai comparar sempre com o maior valor. Se for menor ou igual, você tem que pagar uma moeda para poder fazer aquela ação. Então é assim que funciona a alocação de trabalhadores. Eu já vou falar aqui a variante que era na primeira edição. E se você quiser, você pode colocar. Deixa o jogo mais punitivo e mais estratégico. Qual é a diferença dessa alocação, que é uma variante no jogo e que era assim que fazia lá na primeira edição? Simples, você não paga uma moeda, você vai pagar a diferença entre o trabalhador que eu estou alocando
e aquele outro trabalhador que tem o maior nível. Então vamos supor que em vez do 2, aqui fosse o 4, tá? Eu tinha conseguido o 4 e eu coloquei o de nível 2. No jogo normal, eu pagaria uma moeda, mas nessa variante da primeira edição, eu pago a diferença. Então eu tenho que pagar 2 moedas. Se ao invés do 4 fosse o 5, eu teria que pagar 3 moedas. E é isso aqui só que é a variante e que muda um pouco a questão do jogo. Mas não se engane, essa questão aqui de você precisar pagar a mais para fazer aquela ação dá uma diferença gritante no gameplay de uma forma tática e estratégica, porque dinheiro nesse jogo, como vocês vão ver, não é tão fácil de conseguir. Bom, então explicada a situação, vamos então aqui a como o jogo ele se desenrola, né? Como é que o jogo ele funciona. Então são várias rodadas e as rodadas do jogo têm 3 grandes fases. A fase de preparação, a fase de ação e a fase de fim de rodada. Nós vamos falar agora cada uma delas, começando com a fase de preparação, que nós já fazemos no setup do jogo. Mas eu também já vou explicar como é que ela funciona para as demais fases. A primeira coisa que você faz aqui é você avançar o marcador de rodada. Então a gente deixa aqui no Start, quando começamos, nós vamos para a primeira rodada, que é esse deck A aqui, que é o deck que nós estamos usando para nossas cartas de Império, tá bom? Depois disso, nós vamos descartar quaisquer cartas, tanto de militar quanto de Império, que aqui se encontram, só que ela funciona de forma diferente. As cartas de Império, nós tiramos do jogo. Então a gente pega isso aqui, na verdade, não é que tiramos do jogo, né, gente? A gente vai pegar essas cartas e vai colocar em um descarte fora do tabuleiro, tá bom? Elas podem voltar caso esse deck aqui acabe, tá? Que tá lá. Então, se esse deck acabar, eu pego o meu descarte e reembaralho tudo. Então, eu vou pegar essas cartas e tiro e coloco para fora e abro novas. O militar é diferente. Se essas cartas acabarem, acabou porque os jogadores compraram. Porque quando você vai descartar as cartas, você vai pegar essas cartas e vai colocar no fundo do baralho, abrindo outras cartas. Tá bom? Então, deixa eu abrir aqui já para deixar bem certinho com a sua primeira rodada. Então, aqui seria a preparação. Na primeira fase, tá? Na primeira rodada, você pula essa parte, porque você já abriu essas cartas aqui. Mas a partir da segunda rodada, você vai fazer isso. Continuando a fase de preparação, depois nós vamos fazer para cada jogador que não tem um titã em seu império, eu vou pegar e vou ter que sacar um novo titã para aquele jogador. E como é que é feito isso? Dependendo da fase que eu me encontro, eu vou sacar dos decks que aqui estão. Então, primeira e segunda rodada, deck 1. Terceira e quarta, deck 2, que seria 2 estrelas. E a quinta e sexta aqui no deck 3. Então, pela ordem aí do turno, o jogador ele vai pegar o titã que se encontra aqui no fundo, não é o que se encontra aqui já revelado, que é que todo mundo pode batalhar. Então, ele pega esse titã aqui e coloca lá na sua cidade, se não tiver nenhum titã. Se o jogador já tiver titã, você não faz nada. Quando for na terceira e quarta, você vai pegar aqui, mesma coisa, pegando do fundo, sempre na ordem do turno, tá legal? Se acontecer aquela pilha acabar, aí o jogador vai pegar do próximo nível. Por isso que essa ordem é importante. Pode ser que o jogador ele pegue o último aqui do nível 1 nessa rodada. O próximo vai pegar um nível 2, que é mais forte, te dá mais possibilidade de pontuação, mas é mais difícil de ser derrotado. Depois que os jogadores tiverem um titã na sua frente, aí nós vamos para a fase de ação, porque assim encerra-se essa fase de preparação. A fase de ação é a fase principal do jogo, onde os jogadores vão fazendo ações até que todos eles passem. Passar é uma ação, e quando o jogador realiza essa ação, ela não faz mais nada naquele turno. Inclusive, você pode passar bem no começo e um outro jogador ficar jogando bastante tempo até que ele passe. Seja porque ele tem cartas, trabalhadores, dinheiro para continuar fazendo ações aqui no jogo, naquela rodada. E quais são as ações do jogo aqui que o jogador pode fazer? Eu posso colocar um trabalhador meu nas ações do tabuleiro ou nas ações de cartas de império, caso eu tenha. Posso atacar um dos titãs que aqui se encontram ou atacar um titã que se encontra na minha cidade-estado ou na cidade-estado de outro jogador. Posso construir uma carta de império que eu estoquei e, por fim, eu posso passar. Vamos ver cada uma dessas ações, começando pelas ações aqui do tabuleiro. A primeira ação que eu vou explicar é a ação aqui de expansão, que é onde a gente consegue cartas de distrito, isso mesmo. Como é que ela funciona aqui? O jogador ele vai alocar aqui em cima
Se tiver uma ambrósia, lembre-se, você pega a ambrósia, as ambrosias estão aqui na verdade, e coloca na sua cidade-estado lá, na sua capital. Você vai pagar um conhecimento ou 3 moedas e vai pegar 3 cartas, incluindo essa que está virada aqui. Você vai olhar essas cartas e vai escolher uma delas para construir. E você, lembrando que o distrito você coloca aqui em cima, tá bom? Depois, quando você construir, você vai ganhar essa habilidade e vai aumentar o seu limite aqui de império. As cartas que você não escolheu, você vai colocar no fundo e vai abrir a próxima carta aqui. Aqui já mostra quais são as ações, né? Sempre que tiver esse olhinho aqui, que é um ícone do jogo, com um número indicado, é a quantidade de cartas que você vai pegar daquele deck, vai olhar para escolher uma delas. Outras ações você vai ver aqui que tem esse mesmo olhinho e também temos poderes que aumentam essa quantidade. Tem inclusive cartas que ao invés de pegar 3, você pode pegar mais cartas para olhar, aumentando a gama de possibilidades. Então a primeira ação de expansão é essa. É muito simples. Vamos agora para a ação de reconstrução. Quando o jogador ele vem aqui, ele aloca aqui, ele vai poder reconstruir 2 cartas de Império Sua que estejam viradas e ainda ganha uma moeda e vai pegar o token de primeiro jogador, que é esse token aqui. Quando o jogador ele pega esse primeiro token, ele precisa virar para mostrar a mãozinha, porque outros jogadores podem vir aqui, mas somente o primeiro que foi lá é que vai ser o primeiro jogador da próxima rodada. Se ninguém vier aqui, esse token permanece com o jogador que era o primeiro jogador. Então ele vai continuar sendo o primeiro jogador até alguém vir aqui e trocar. Vamos agora para a ação de conhecimento. A ação de conhecimento você paga 3 moedas e ganha um tokenzinho de conhecimento que serve para você comprar militar e também cartas de império. Vamos agora então para a ação de construção. O jogador coloca aqui, ele pode construir qualquer uma das cartas que se encontra aqui nessa linha, tá bom? Que está liberado para as cartas de império. Ou então o jogador pode construir também aqui do deck C. Esse deck C o jogador sempre pode pegar e olhar, tá? Então essa ação permite pegar ou uma dessas 4 cartas, 5 ou 6 cartas, dependendo da quantidade de jogadores, ou ele pega esse deck, escolhe uma dessas cartas e constrói. Para construir, como eu já expliquei, você precisa pagar o seu custo. Então nesse exemplo aqui, essa carta custa 2 moedas. Então, paguei 2 moedas, peguei, coloquei aqui no meu império. Posso fazer assim, posso fazer assado, depende do tamanho aí da sua mesa, e eu vou começar a ter agora um banner vermelho, ou seja, uma tribo vermelha, que inclusive tem um ícone diferente para quem não consegue ver as cores, tá? Eu achei bem legal. A tribo vermelha, por exemplo, é um olho, a tribo azul é uma onda, dá para você ir pelo ícone, tá beleza? E você vai começar então a ter esse poder aqui. Nesse exemplo, ele fala que toda vez que eu ganhar um trabalhador, seja pela ação que eu já vou mostrar para vocês, ou um poder, eu vou também ganhar uma moeda por cada comida que eu tenho. A construção do deck C é muito parecida, só que elas são mais caras. Por quê? Porque o deck C ele vai te dar pontos de vitória no final do jogo, além, é claro, do Set Collection. Ele pode te dar ponto bruto, como por exemplo 4 pontos para cada carta azul, ou, dependendo, aumentar a quantidade de pontos por aquele Set Collection. No roxo, você além do Set Collection da tribo roxa, nesse exemplo, você vai ganhar aqui, ó, mais pontos de vitória. Se você tiver, então, 6 cartas, além dos 22 pontos normais, você ganha mais 8 pontos, totalizando 30 pontos. Então vamos agora para a ação de recrutamento. Essa é a ação aqui que você vai pegar uma carta militar aqui e colocar na sua área aqui militar, tá bom? O custo, se tiver, como eu falei, vai estar no nome. Olha só, essa aqui tem um custo. Vou mostrar aqui para vocês mais pertinho. Ó, que tá falando bem aqui, que é de um conhecimento. Mas tem outros que não tem custo nenhum. O custo aí vai estar embaixo do nome. E aqui tem um detalhe, tá, gente? Quando a gente vem aqui, nós temos um limite. Mas o limite funciona diferente para a área militar da construção de império. Na construção de império, se eu atinjo o limite, eu não posso construir mais nada. Mas aqui nos militares não funciona assim. Quando eu venho aqui, eu posso pegar uma nova carta, mas para isso eu tenho que aposentar alguma das minhas outras cartas aqui. Só que para que eu aposente, ela tem primeiro algumas regrinhas. Mas para que eu possa fazer essa ação de aposentar, ou seja, eu já tenho 2 cartas aqui e quero pegar uma outra. Eu não posso ter usado aquela carta naquele turno. O uso dela é quando eu for atacar um titã, que aí eu vou pagar para realizar esse ataque.
que seria moedas. Eu vou explicar de uma forma mais completa na ação de ataque de titã, mas se você tiver uma carta cujo nome tenha moedas em cima, significa que aquela carta foi ativada. Se tiver feito isso, você não pode aposentar naquela rodada, ela sempre tem que estar liberada, ou seja, ela não pode ter sido usada naquela rodada. Então, se tiver alguma dessas cartas militares que você tem aqui, que não foi usada, aí você pode fazer essa ação. Então, basta vir aqui, você vai comprar a carta, vai escolher uma delas e você vai aposentar. Para aposentar, gente, é só você escolher a carta, virar, tá certo? Você vai receber o benefício de aposentadoria, nesse caso foi uma moeda, e vai colocar aqui em cima. Isso aqui ainda continua sendo apenas um exército, só que ele vai te dar também essa bonificação. Nesse exemplo aqui, como não tem setinha verde, gente, é de uma vez somente. Vamos falar aqui a ação de draft. Essa ação é uma ação que durante toda a rodada o jogador vai ganhar uma faquinha para atacar os titãs. Essa ação ela permanece por toda a rodada. Ela não é só de ação única. E ela funciona da seguinte forma. Para cada trabalhador meu que eu tenho aqui, eu ganho uma espadinha, que eu vou poder somar ao meu poder militar na hora que eu for derrotar aqui algum titã. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um trabalhador, consequentemente eu tenho uma espadinha. E aí, para atacar esses titãs, eu já vou ter uma espada. Eu tenho aqui, então, 1, 2, 3 de poder militar. Eu não conseguiria matar esse titã aqui, porque ele precisa de 4. Só que fazendo essa ação, a partir desse momento, na rodada inteira, eu tenho mais uma espada. Então eu conseguiria 1, 2, 3, 4 e conseguiria derrotar esse titã. Vamos agora falar sobre a ação de trabalho, que você vai na mina e ganha 2 moedas. Vamos para as 2 ações que ficam fechadas no decorrer do jogo. Começando com a ação de nascimento. O jogador ele vem aqui, paga 3 moedas e pega um novo trabalhador. Ele vai pegar sempre o de menor número que lá tem. Esse trabalhador não entra agora. Você vai colocar na área aqui, ó, de fome, que fica bem aqui, ó, tá bom? Os trabalhadores que você consegue naquela rodada ficam disponíveis apenas na próxima rodada. Então vou dar uma dica. Não adianta você pegar esses trabalhadores na 6ª rodada, porque na verdade vai ser uma penalização para você, porque por mais que eles não trabalhem para você naquela rodada, eles já vão contabilizar para você pagar comida para ele, podendo te penalizar. A última ação que nós temos aqui é a ação de exploração. Nessa ação nós temos 3 possibilidades de ação que o jogador tem que fazer uma delas. A primeira é que ele pode pegar e estocar uma das cartas que se encontram aqui disponíveis. Estocar nada mais é que você reservar aquela carta. Então você pega a carta aqui, tá bom? Você vai colocar aqui no seu tabuleiro, pode ser em cima, pode ser embaixo, deixando 90 graus, mostrando que ela não está construída. E posteriormente você vai poder construí-la através de uma outra ação, sem precisar gastar trabalhador. Você de certa forma já gastou aqui ao realizar essa ação, quando você fez essa reserva. Ela não tem penalização nenhuma se você não construir, e você pode ter quantas cartas quiser estocadas na sua mão. A segunda forma dessa ação é você pegar o deck C, tá bom? E escolher uma delas para estocar. Lembrando que esse deck é sempre aberto para todo mundo. E a terceira opção que você pode fazer é pegar 5 cartas aqui desse deck, ou seja, que está lá. Você vai pegar 5 cartas, certo? Vai escolher uma delas e as outras vão ser descartadas. Ponto muito importante é que você não repõe essas cartas que saem daqui. Ela é reposta apenas na fase de preparação. Aplicado então as ações todas que nós temos aqui, existem cartas que te dão ação também que você pode realizar. Essas ações estão nas cartas de distrito e apenas o jogador que detém aquela carta é que pode realizar aquela ação. Vamos agora falar da segunda ação possível que os jogadores podem fazer, que é atacar os titãs. Você não precisa alocar nenhum trabalhador. Os trabalhadores são feitos para fazer a alocação aqui no tabuleiro. As demais ações que eu vou falar aqui, você pode fazer sem precisar alocar os seus trabalhadores. A primeira delas é atacar os titãs. Você pode atacar qualquer um dos titãs que está aqui, ou um titã que está atacando a sua cidade-estado, ou o titã que está atacando a cidade-estado de outro jogador. Vamos ver como funciona. O ataque ele é igual, não importa se está atacando na sua cidade-estado, aqui dessa pilha ou de outra cidade-estado, mas você tem alguns benefícios quando você ataca os titãs nas cidades-estados, tá legal? Eu vou explicar depois.
A primeira coisa que você tem que saber é o poder daquele titã. Como eu já mostrei aí nas cartas, o poder ele se encontra aqui, que pode ter flechas e facas. E aqui já tem um detalhe muito grande. Existem titãs que você vai poder usar tanto flechas quanto espadas. Mas tem outros titãs que só são atacados quando tem espadas. E isso é muito importante. Porque se o titã está aqui, só pode ser atacado com espadas, todas as flechas no seu poder militar não vão surtir efeito quando você atacá-lo. Então, tendo esse cuidado, como é que é feito o ataque? Simples. Vá para fazer o ataque e veja se você tem poder militar para matar. Só que para realizar um ataque ao titã, você precisa, obrigatoriamente, usar uma de suas cartas militares. Você não pode atacar o titã sem usar uma carta militar. Inclusive, você pode fazer essa ação quantas vezes você puder. Claro que você já percebeu que vai depender da quantidade de cartas militares que você ainda tem. Então aqui eu começo com 2, eu poderia fazer essa ação 2 vezes, acionando uma carta e depois acionando a outra. E como é que é feito esse acionamento, né? Quando eu vou fazer um ataque ao titã, eu preciso pagar para aquele exército. Você sempre paga a quantidade de moedas que tem naquela carta mais 1. Então nesse exemplo aqui tem 0. Então 0 mais 1, eu pago uma moedinha. E muito importante que você coloque em cima do nome, porque é aqui que eu vou ver se a carta foi ativada, se eu a usei, deixando ela apta ou não a se aposentar. Nesse exemplo, se eu quisesse vir naquela ação de recrutamento, eu só poderia aposentar essa aqui, porque essa outra carta já foi usada. Vocês vão ver que na final de fase, todo o dinheiro que se encontra aqui no nome, ele vai descer para a carta. E é assim que eu vou saber o custo daquela carta. Então vamos supor que eu estou numa outra rodada e agora tem uma moeda aqui em cima dessa carta. Se eu quiser ativar ela, não é mais uma moeda, é o que está lá mais 1. Então se eu tenho uma moeda aqui, eu tenho que pagar 2 moedas. E se eu quiser usar essa aqui, eu posso usar junto, coloco aqui, e agora eu tenho 3 de poder, podendo ainda ter outras cartas aqui que vão me dar esse poder. O importante é saber isso, tá, gente? No decorrer do jogo, seja por cartas de distrito, cartas de império ou mesmo os titãs aqui, você vai ter mais poder militar. Não somente o que está aqui nas cartas militares. Mas você só ataca se você ativar uma carta militar. Por mais que você tenha poder suficiente para derrotar um titã, se você não tiver cartas disponíveis para ativar, sendo que elas são ativadas apenas uma vez por rodada, lembrando, eu só posso ativá-las se não tiver nada no nome, eu não vou poder fazer essa ação, beleza? Então é uma ação bem simples. Feito isso, eu vejo se eu derrotei, eu vou ganhar o benefício que aqui se encontra, vou ter agora essa tribo, mas agora eu vou ter que ver o que o titã me deu quando ele me atacou. Sim, toda vez que você atacar o titã também te ataca. E agora que vem um grande detalhe. Para cada bannerzinho que eu tenho, eu vou rolar um dado. Então, os monstros de nível 1 é um dado. O de nível 2 vão ser 2 dados. E o de nível 3 você vai jogar os 3 dados, que é a quantidade de banners que cada uma dessas cartas tem. E o que nós temos na face do dado? Nós temos essa face aqui de um titã, que quando cair, eu vou destruir uma das minhas cartas de império. E para destruir uma carta de império é bem simples, você vai escolher qualquer uma delas, a sua escolha, e você vai virar. É por isso que existe essa ação de reconstrução. Porque quando você destrói uma carta de império, você perde todos os benefícios que ela tem. Um outro símbolo que nós temos é o símbolo de moedinha. Esse símbolo de moedinha, você vai fazer o poder que tem aqui nessa carta. Então, nesse titã aqui, eu perderia 2 ambrósias. Se acontecer dele falar para perder algo e eu não tenha, aí não acontece nada. E a última face, que é a melhor, e é apenas uma, nada acontece. Paladino, você falou que você pode atacar os titãs que estão na sua cidade-estado e também na cidade-estado do outro jogador. Isso, funciona da mesma forma, tá bom? Só que tem um detalhe quando você vai na cidade do outro jogador. Além da carta que você vai ganhar, pode ser que nessas cartas tenham ambrósias, porque os jogadores ali podem alimentar esse titã para que ele não ataque sua cidade-estado na fase final de rodada, que daqui a pouco a gente vai ver. Então, quando se derrota em outra cidade-estado, além da carta, você vai pegar uma quantidade de ambrósias igual ao número de banners que nós temos aqui. Nesse exemplo, eu pego 1 e o restante vai lá
para o estoque geral. E essa carta aqui continua a mesma coisa. Vou jogar para ver o meu dano. Eu também ganho isso aqui agora, além dessa tribo. Ao fazer isso, você ganha Ambrósia, mas o outro jogador ele não vai ter um titã que está ameaçando ele no final dessa rodada. Quando você derrota o seu próprio titã, você não ganha nenhuma Ambrósia que tem em cima dela. Essas Ambrósias todas vão para o estoque geral, mas da mesma forma você não vai ter mais nenhum titã aqui ameaçando a sua cidade-estado. A penúltima ação que nós temos aqui é a ação de construir uma carta em estoque. Para fazer isso, basta você pegar a carta e pagar o seu custo. Isso, você reservou a carta. Não precisa utilizar mais nenhum trabalhador, não preciso vir nessa ação, mas ainda preciso pagar o seu custo. Então, quando eu faço isso, paguei o custo, construo normalmente a carta de Império, colocando aqui, ganhando os seus benefícios. Eu posso construir quantas cartas estocadas eu tiver, mas é uma por ação. A última ação é a ação de passar, isso mesmo. Quando eu passo, eu não faço mais nada naquela rodada e espero todo mundo passar. Finalizando então essa fase de ação, nós vamos para a última fase, que é a fase de fim de rodada. A primeira coisa que nós fazemos é confrontar o titã que está na nossa cidade-estado. Então todos os jogadores que têm algum titã aqui, ele tem que confrontar. Nesse momento eu não ataco mais o titã, tá bom? Eu só posso atacá-lo na fase de ação. Se eu cheguei nessa fase e eu tenho um titã lá, agora, para que ele não me ataque, ou seja, para que eu não role os dados, eu preciso alimentá-lo com Ambrósia. Para pagar Ambrósia é bem simples e funciona quase igual ao que nós temos aqui no militar. Eu sempre vou pagar uma Ambrósia a mais das Ambrósias que estão lá. Se não tem nenhuma, eu vou pagar a quantidade de banners que eu tenho. Então, nesse exemplo, 1. Então, eu teria que pagar uma Ambrósia. Se depois eu ainda não confrontei, agora tem que ser 2 Ambrósias. Da próxima vez, preciso pagar 4 Ambrósias. E assim, sucessivamente. Quando eu faço isso, eu ignoro todos os dados que eu preciso jogar, tá bom? E um detalhe é que eu não posso pagar por banner, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma de nível 3. Eu falo, não quero jogar, só quero jogar um dado, então eu vou pagar aqui 2 Ambrósias. Não, eu sempre tenho que pagar tudo. Nesse exemplo, eu tenho que pagar 3, ou então eu não pago nada e jogo os 3 dados e recebo o dano necessário. Nesse exemplo, 3 cartas seriam destruídas. Então, depois que cada jogador confrontou o titã que está lá sendo uma ameaça à sua cidade-estado, nós vamos receber o nosso incoming. Veja aí quanto que você ganha de dinheiro, se você tem algum incoming de Ambrósia, de conhecimento ou mesmo de reconstrução aí de cartas de império, tá bom? Então, esse é o momento que todos os jogadores recebem seu incoming. Depois, você vai pegar todo o dinheiro que está nas cartas militares e vai descer para a carta. Agora, essas cartas aqui, elas são mais caras para serem ativadas. Só que, por mais que tenha esse dinheiro aqui, se você não utilizou na rodada, você sim pode recrutar. E é por isso que muitas vezes você aposenta aquela carta, porque ela vai ficando muito cara. Por exemplo, essa carta aqui, eu preciso pagar 2 moedas para ativá-la. Mas essa já são 4 moedas. Às vezes vale mais a pena aposentar ela, então o dinheiro que está aqui você vai colocar no estoque geral, podendo colocar uma nova, fazendo ação de recrutamento, com custo de 1. Então essa é uma estratégia para você deixar mais barato aí as suas cartas militares. Depois vai colocar Ambrósias no tabuleiro aqui. Essa colocação de Ambrósias aqui vai depender da quantidade de jogadores. Para um jogo de 2 jogadores, você vai colocar uma Ambrósia em cada espaço que não tenha nenhum trabalhador. Então aqueles espaços que nenhum jogador foi, você coloca uma Ambrósia. Para um jogo de 3 jogadores, você vai colocar uma Ambrósia se tiver 1 ou menos trabalhadores. Ou seja, aquelas ações que tiver um trabalhador ou nenhum trabalhador, você vai colocar uma Ambrósia. E para um jogo de 4 jogadores, naqueles espaços que tenham 2 ou menos trabalhadores. A ideia de você colocar Ambrósia nesses espaços é deixar aqueles espaços ali mais chamativos para o jogador ir lá e realizar aquela ação. Somente depois que você colocou as Ambrósias é que você vai pegar aí os seus trabalhadores do tabuleiro, tá? Enquanto não colocar essa Ambrósia, não tire. Faça essa fase final em ordem que não tem erro. Então, depois que coloquei a Ambrósia, aí sim eu pego os meus trabalhadores. Depois que eu peguei os trabalhadores, eu vou girar o token de primeiro jogador, caso alguém tenha colocado, e por fim eu vou
alimentar a minha população, verificando se teve fome. Você precisa ter uma quantidade de comidas, ou seja, ícones de comida, para cada trabalhador que você tem. No começo do jogo, você sempre tem 3 comidas, que é o suficiente para você pagar os seus trabalhadores. Mas vamos supor que você conseguiu um novo trabalhador aqui. Por mais que você não usou ele, ele vai contar para comer. Então você precisaria aí de 4 comidas. Caso você não consiga pagar esses trabalhadores, ou seja, faltou comida, você vai ter que escolher um deles para ficar aqui na fase de comida e você não vai utilizá-lo. Então você pode até inclusive pegar esse de valor 4, deixar o de nível 1 aqui e vai jogar com esses 3 trabalhadores. Mas esse aqui vai ficar preso. Caso você tenha alimentado toda a sua população, você vai ter todos os seus trabalhadores aí liberados. Depois disso, nós vamos para a próxima rodada, começando com a fase de preparação, que já foi explicado. Caso isso aqui seja a última rodada, ou seja, a rodada 6, essa fase final tem uma diferença. A primeira delas é que nós não vamos fazer o incoming. Isso mesmo, nenhum jogador vai receber mais nenhum incoming nessa 6ª fase. Você não recebe dinheiro, você não recebe comida, você não recebe reconstrução, nada. E você também não vai fazer nenhum tipo de refil do tabuleiro. Deixa como ele está. Se é a última rodada, você vai já partir para o confronto com o Titã e depois você já vai verificar a fome aqui dos seus trabalhadores. Porque depois disso nós vamos para a pontuação final. A primeira coisa que a gente faz é perder 2 pontos de vitória por trabalhador que esteja com fome. Então, no decorrer do jogo, eu não tive nenhum tipo de penalização, a não ser que eu tenha menos trabalhadores para alocar. Mas no final do jogo, para cada trabalhador que eu tenho aqui, é menos 2 pontos. Além disso, eu perco 1 ponto por carta de império que esteja destruída. Então, qualquer carta que esteja aqui virada é menos 1 ponto. Depois que eu perco esses pontos, eu viro todas as minhas cartas, porque aí eu vou realizar a pontuação final do jogo baseado nos banners das tribos. Você já perdeu seus pontos, agora você pode virar as cartas. A pontuação é bem simples, é um set collection, você vai pontuar por cada cor que você tem de tribo. Lembrando que uma carta ela só pode ser utilizada para um set. Então esse exemplo aqui, que nós temos o Titã da cor verde e amarela, se eu usei ela na verde, eu não posso usar na amarela. Você vai fazer essa pontuação para todas as cores, pontuando conforme nós temos aqui e que eu já falei no início aqui desse vídeo. Depois disso, nós vamos realizar também as pontuações das cartas de Império tipo C que nós temos. Elas, além de contar como um bannerzinho normal para Set Collection, vai dar uma pontuação maior aqui conforme o seu poder. O jogador que tiver mais pontos de vitória é o vencedor. Se tiver empate, o jogador que tiver mais moedas. Se ainda permanecer empate, o jogador que tiver mais cartas combinando Império, Distrito e Titãs. Se ainda permanecer empate, o jogador que tiver mais tokens de conhecimento. E se ainda estiver empate, os jogadores que tiver mais Ambrósia. E ainda se continuar ter empate, aí os jogadores vão compartilhar a vitória, porque inclusive no manual não fala mais nada. Essas são as regras para você jogar o The Ancient World. Mas eu vou colocar mais alguns detalhes aqui bem interessantes. Primeiro, sobre a Ambrósia, que eu não falei nada aí. O que essa Ambrósia ela faz, não é? A Ambrósia é um recurso que você pode utilizar no decorrer do jogo para realizar alguns tipos de ações, algumas delas muito poderosas. E você pode gastar elas a qualquer momento, não somente no seu turno, tá? Geralmente você vai gastar no seu turno porque as ações que você tem para fazer dela, muitas delas você faz no seu turno, mas você pode fazer inclusive quando outro jogador estiver jogando. E quais são essas ações? Bem simples. Você pode gastar 4 Ambrósias, tá bom? Para poder realizar uma ação novamente com um trabalhador alocado no tabuleiro. Então não é você pegar um trabalhador que você tem aqui, não. É um trabalhador que esteja aqui. Então eu pago 4 Ambrósias, pego esse trabalhador e realoco em outro local. Se tiver já um outro trabalhador lá, eu preciso fazer a comparação para ver se pago moeda ou não. Pagando 2 Ambrósias, eu posso pegar e reconstruir uma carta de Império. Então, no final do jogo, na pontuação, vamos supor que eu tenho isso aqui tudo
de Ambrósia. E aí eu ainda tenho essa pontuação aqui. Antes de chegar na pontuação de final de jogo, ou seja, que eu vou ter que pagar 1 a menos, eu posso gastar Ambrósia. Lembra-se? É a qualquer momento. Então eu pago 2 aqui e aí eu reconstruo essa carta, não deixando que eu perca um ponto valiosíssimo no final do jogo. Uma das que você vai mais utilizar a Ambrósia é alimentar os titãs aqui também, quando você está confrontando ele na sua cidade-estado. Você pode gastar uma Ambrósia para aumentar o nível de habilidade do trabalhador, mas apenas para fazer aquela ação. Então vamos supor que aqui tem um nível 3 e eu não queira pagar moeda, eu coloco o nível 2, pago uma Ambrósia como se ele fosse nível 3 ou nível 4. Também posso pagar 2 Ambrósias para alimentar um cidadão. Pode ser a qualquer momento do jogo, inclusive no final do jogo. Lembra? Então se eu tenho isso aqui, eu vou perder 2 pontos, eu tenho 2 Ambrósias, eu posso pagar as 2 Ambrósias e tirá-lo de fome. Consequentemente, eu não vou perder pontos no final do jogo. E da mesma forma, eu não vou deixar um trabalhador preso aqui nas rodadas. Também posso gastar 3 Ambrósias para ganhar uma espada. Mas essa espada que eu ganho não é para a rodada, é apenas para aquele ataque que eu estou fazendo. Então se eu vou atacar um titã e está faltando poder, eu posso pagar 3 Ambrósias ou mais, eu faço essas ações quantas vezes eu quiser. Se eu tiver 9, eu posso pagar 9 e ganhar 3 espadas, para assim conseguir derrotar o titã. E a última coisa que a Ambrósia te dá é você pagar 2 Ambrósias para ganhar uma moeda. Isso aí, galera, essas foram as regras do jogo The Ancient World 2nd Edition. É uma segunda edição de um jogo, eu não conheço a primeira edição, mas eu gosto muito desse designer, Ryan Laukat. Cara, os jogos dele são muito bons, e se você não ligou um nome a algum jogo, ele é o designer do Above and Below, e também no Near and Far. E agora você está descobrindo aí mais um jogaço dele. O jogo, aparentemente, parece ter muitas regras, mas não é. Quando você coloca na mesa e começa a jogar a primeira rodada, você já entende como que o jogo ali vai funcionar. Mas você tem sim muita coisa a gerenciar ali na sua vez. É um jogo muito bonito na mesa, com regras bem dinâmicas e muito bem implementadas, e a alocação de trabalhador com o Set Collection se casam de uma forma maravilhosa. Se liga aí no canal que vai ter o gameplay do Paladino vs Monge e eu vou trazer a minha análise completa desse jogo. Mas com esse vídeo aqui você já consegue sair jogando o The Ancient World 2nd Edition. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu like maroto, se inscreve no canal e até uma próxima. Beijo do Paladino. Fui!